Boa noite a todos. O tema de nossa aula de hoje é o início do estudo do processo administrativo. O curso de processo administrativo é dividido em duas partes, na qual vamos estudar nesse semestre. A primeira parte, a gente vai estudar tudo sobre processo administrativo. Na segunda parte, vamos estudar licitações públicas e contratos administrativos. Iniciando, então, a aula de hoje, vamos estudar o conceito de processo administrativo e os princípios do processo administrativo. O que vem a ser o processo administrativo? O processo administrativo é um conjunto de atos processuais, na área administrativa, então são conjuntos de atos administrativos que são coordenados, organizados, e praticados de forma sequencial, ou seja, um após o outro, reunidos esses atos administrativos para a obtenção de uma decisão final administrativa. Então, dentro do conceito de ato de processo administrativo, temos um conjunto de atos administrativos organizados e relacionados entre si, praticados de forma sequencial, coordenada, para a obtenção de uma decisão administrativa. Eu preciso de um processo administrativo para várias coisas dentro da administração pública. Sempre que o particular for solicitar à administração pública, por exemplo, a realização de uma construção de um imóvel, ou para solicitar um benefício previdenciário, eu preciso passar por um processo administrativo. Vou solicitar a minha aposentadoria perante o INSS. Eu tenho que realizar um processo administrativo para realização deste benefício do INSS. Então, se eu quero me aposentar, por exemplo, por idade e tempo de serviço, eu vou até o INSS, eu tenho que iniciar este processo administrativo. O INSS vai analisar toda a documentação, vai analisar toda a situação para verificar se aquele particular tem direito, sim, à aposentadoria ou não. E este processo administrativo, este conceito, no conceito de processo administrativo, temos, desde o início do processo administrativo até o final, atos administrativos vinculados entre si para a obtenção de uma decisão. Quando eu vou ao INSS, eu tenho que fornecer toda a documentação necessária, vão ser feitos diversos atos administrativos para a obtenção da decisão da administração pública, em conceder a aposentadoria ou não conceder a aposentadoria. Quando eu quero construir um imóvel, é a mesma situação. Eu vou até a administração pública, entrego toda a documentação necessária, a administração pública vai fazer toda a análise, vão ser realizados diversos atos administrativos para a obtenção da decisão final da administração pública, que é conceder o alvará de construção, caso o particular demonstre o cumprimento da lei no que tange o direito de construção, ou ele pode negar, pode falar que não foram cumpridos os requisitos legais e negar ali o alvará de construção. Então, o conceito de ato administrativo são atos administrativos praticados de forma sequencial e coordenada, para obter uma decisão final administrativa. Isso, então, é o conceito de atos administrativos, de processo administrativo, melhor dizendo. É importante dizer que todas as regras do processo administrativo federal são regulados pela Lei 97 e 84/99. Todas as leis, a chamada LPA, a Lei do Processo Administrativo, todas as normas estão ali previstas nesta lei, todas as normas de processo administrativo. Então, vocês vão verificar nas próximas aulas que a gente vai sempre fazer menção e fazer referência à Lei Federal 97/84/99.
Princípios do processo administrativo. Os princípios do processo administrativo, os princípios específicos do processo administrativo, estão ali previstos no artigo 2º da Lei Federal 9784/99. E quais são eles? Vamos estudar cada um deles. E muitos deles nós já vimos no semestre passado, quando estudamos princípios da administração pública. Então, muitos desses princípios do processo administrativo a gente já viu no semestre passado, quando estudamos direito administrativo. Os princípios do processo administrativo são legalidade, impessoalidade, moralidade, motivação, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, oficialidade ou impulsão, informalismo e a verdade material. Então, esses são os princípios do processo administrativo. O princípio da legalidade, que é o primeiro princípio, nós já estudamos no semestre passado. Ele também tem previsão lá no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da legalidade prevê que o processo administrativo deve sempre seguir exatamente o que a lei determina. Também deve ser instaurado e conduzido de acordo com o que a lei determina. Ora, o processo administrativo, como estudamos no semestre passado, o princípio da legalidade diz: a administração pública deve sempre seguir a lei. Não pode, a lei é a fonte principal do direito administrativo, como estudamos no semestre passado. Significa dizer que no processo administrativo também deve ser seguido o princípio da legalidade. O processo administrativo de aposentadoria, de construção de um imóvel ou de um benefício previdenciário, por exemplo, deve sempre seguir o que a lei determina. O processo administrativo deve sempre seguir o que a lei determina. O princípio da impessoalidade ou princípio da finalidade. Ele também tem previsão lá no artigo 37. Lembram dos princípios constitucionais da administração pública? Aquele do LIMP, que estudamos no semestre passado. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da impessoalidade ou da finalidade também está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O processo administrativo deve analisar aquela questão que foi debatida ali no objeto do processo de forma igualitária, de forma impessoal, sem favorecimento de qualquer uma das partes. Ou seja, a administração pública deve, quando analisar um processo de aposentadoria, por exemplo, não verificar a situação pessoal daquela pessoa, e sim o cumprimento da lei. Então, a administração pública deve sempre analisar a questão da proposta ali no processo administrativo de forma impessoal. A mesma situação que vamos estudar quando estudarmos processo administrativo disciplinar, quando um eventual funcionário da administração pública comete alguma falta grave e vai ser julgado por aquele ato praticado contra a administração. Ora, o princípio da impessoalidade determina que a administração pública deve julgar aquele funcionário público por aquele ato praticado, independentemente da situação pessoal, e sim utilizando pela impessoalidade. Ou seja, a administração pública deve sempre julgar a questão de forma impessoal, de forma imparcial, sem verificar ali a situação concreta. Tem que ver, e única e exclusivamente, se há ou não há uma violação à lei. Isso que vai ser analisado no processo administrativo. É o cumprimento exato daquilo que está previsto na lei. Isso é o princípio, então, da impessoalidade. O próximo princípio que vamos estudar é o princípio da moralidade pública, também previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal. Vimos no semestre passado, quando estudamos moralidade como princípio da administração pública, e também se aplica esse princípio no processo administrativo, que determina o processo administrativo deve sempre ser pautado pelo respeito à ética, honestidade e boa-fé. Ou seja, quando
o particular vai solicitar a instauração de um processo administrativo para um determinado benefício que ele está pedindo, né? A administração pública deve conduzir este processo administrativo sempre com ética, sempre com honestidade e respeitando sempre a boa-fé. Então, a moralidade pública também é vista dentro do processo administrativo. Não pode haver no processo administrativo, quando se julga, por exemplo, um funcionário público por um ato praticado contra a administração pública, deve ser verificado exatamente se aquele funcionário desrespeitou as normas jurídicas, desrespeitou a lei. Então, aquele processo administrativo não pode servir, por exemplo, para a punição do funcionário. Né? Simplesmente com o objetivo de puni-lo. Tem que ser verificado, sim, que a punição vai ser aplicada caso esse funcionário violou a lei. Se ele não violou a lei, ele não pode ser ali apenado com qualquer tipo de punição. Vamos estudar também essa situação das penas, de quais são as sanções para os funcionários públicos que cometem violações ali no exercício de sua profissão. Vamos ver isso quando estudarmos processo administrativo disciplinar. O que eu quero que vocês entendam agora é o princípio da moralidade, que é previsto lá no artigo 37, determina que todo processo administrativo tem que ser conduzido pela administração pública com respeito à ética, à boa-fé e à probidade, ou honestidade. Probidade é sinônimo de honestidade. Motivação. Quarto princípio do processo administrativo. Esse já é um pouco de... esse já é uma novidade para vocês. A gente não viu o princípio da motivação, mas explicando para vocês agora o que vem a ser, todas as decisões do processo administrativo sempre devem estar fundamentadas, devem estar justificadas. Então, quando a administração pública vai negar, por exemplo, ao particular um benefício, vai negar, por exemplo, uma aposentadoria para um funcionário, para uma pessoa que está pedindo aposentadoria, vai negar a construção de um imóvel, vai negar a demolição de um imóvel, que eu também preciso de um processo para isso, né? Para realizar uma demolição, eu preciso de um alvará de demolição também. Né? Para o princípio da motivação, significa dizer que toda decisão praticada pela administração pública deve estar justificada. Se eu vou negar a aposentadoria para o funcionário, para o particular, para a pessoa que está solicitando aquela aposentadoria, eu tenho que dizer por quê. Por que a administração pública tem que dizer o porquê que está sendo negada a aposentadoria? Por que está sendo negado a concessão do alvará de construção num processo administrativo que trata disso? Por que o funcionário público que cometeu um certo delito está sendo punido? Né? Por que ele está sendo demitido, por exemplo, do cargo público? Então, tudo isso é o respeito ao princípio da motivação. Ora, o funcionário público que foi demitido de um cargo público em um processo administrativo, ele tem que saber o porquê, qual que é a justificativa que a administração pública está dando para apenar ele com a pena de demissão, ou pena de advertência, ou pena de suspensão. Vamos ver isso com mais detalhes mais para frente. Eu quero só que vocês entendam que o princípio da motivação é aquele princípio que determina que toda decisão da administração pública deve ser justificada, deve ser ali fundamentada. A administração pública tem que dar os fundamentos, as justificativas daquilo que ela está decidindo. Então, este é o quarto princípio do processo administrativo, o princípio da motivação. O quinto princípio do processo administrativo é o princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa tem previsão também constitucional no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O princípio da ampla defesa determina que, no processo administrativo, todos os meios de defesa, todos os meios lícitos de defesa, todos os meios lícitos de recursos devem e podem ser utilizados pelas partes. Significa dizer que num processo administrativo, por exemplo,
que está se discutindo se o funcionário público cometeu ou não cometeu uma falta grave, né, ou causou ou não causou um prejuízo à administração pública. Ele, funcionário, ele tem o direito, pelo princípio da ampla defesa, de utilizar de todas as provas, todos os meios de prova para se defender das acusações que lhe estão sendo imputadas e também apresentar todos os recursos cabíveis. Essa questão de recursos e meios de defesa lembram sempre do sistema de controle administrativo que vimos na primeira aula de direito administrativo do semestre passado. Todas as decisões proferidas em processos administrativos podem ser revistas pelo Poder Judiciário, que é o sistema de controle inglês de controle administrativo previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é o que a gente viu no semestre passado, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, a administração pública as decisões da administração pública sempre podem ser revistas pelo Poder Judiciário, que é o último órgão que vai ali analisar aquela questão colocada em debate. Então, pelo princípio da ampla defesa, os particulares têm o direito de utilizar todos os meios de prova em direito admitidos, todos os recursos em direito admitido. Então, todas as formas de defesa, além das formas de defesa, todas as formas de recurso para ele provar ali a sua inocência, ele pode utilizar no processo administrativo pelo princípio da ampla defesa previsto aí no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O princípio do contraditório, né, é o sexto princípio do processo administrativo. O princípio do contraditório tem previsão também na Constituição Federal, no artigo 5º, que é os direitos e garantias fundamentais de toda pessoa, né, previsto neste artigo 5º, inciso 54 da Lei Maior do nosso país. O princípio do contraditório fala que toda vez que alguém argumenta alguma coisa em um processo, a outra parte cabe o seu contra-argumento. Então, se a administração pública está alegando que o funcionário cometeu uma falta grave, o funcionário tem o direito de contra-argumentar com os fatos que ele entende como reais daquela situação. Né? Então, no processo administrativo, a verdade vai ser ali julgada mediante os fatos narrados por uma parte e contra-argumentados pela outra. E aí, ao final, vai ter uma decisão administrativa. Então, o princípio do contraditório, né, é previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que determina que toda afirmação feita por uma parte tem um contra-argumento da outra. Né? Então, este é o sexto princípio do processo administrativo. E com isso, então, encerramos a aula de hoje. Vimos o conceito de processo administrativo e vimos o início do estudo dos princípios do processo administrativo. Vimos o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade ou finalidade, o princípio da moralidade pública, o princípio da motivação e o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. Então, quero sempre pedir a todos que leem a apostila, participem das aulas no Microsoft Teams com a resposta dos questionamentos, né, e na aula que vem iniciaremos com o princípio da segurança jurídica. Compareçam sempre às aulas, estou sempre à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas que vocês possam ter e nos vemos numa próxima oportunidade. Bons estudos a todos e até logo.